Momento Catequético com Dom Paulo César Costa. Amados e amadas de Deus, estamos celebrando esta segunda-feira da 22ª semana do Tempo Comum. Temos diante de nós um texto tirado do Evangelho de São Lucas, capítulo 4, dos versículos 16 a 30. Naquele tempo, veio Jesus à cidade de Nazaré, onde se tinha criado, conforme seu costume, entrou na sinagoga no sábado e levantou-se para fazer a leitura. Deram-lhe o livro do profeta Isaías. Abrindo o livro, Jesus achou a passagem em que está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me consagrou com a unção para anunciar a boa nova aos pobres. Enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e aos cegos a recuperação da vista, para libertar os oprimidos e para proclamar o ano da graça do Senhor. Depois fechou o livro, entregou ao ajudante e sentou-se. Todos os que estavam na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Amados e amadas de Deus, Jesus está na sinagoga da sua cidade. Jesus, como homem, poderia na sinagoga ler a palavra, e é isso que Jesus faz. Diz o texto que ele foi à sinagoga como de costume. Isso implicava dizer que Jesus sempre aos sábados ia à sinagoga, participava da leitura da palavra de Deus que acontecia na sinagoga, participava da discussão da palavra que acontecia na sinagoga. E Jesus faz isso na sinagoga da sua cidade, lê o texto do profeta Isaías. E Jesus vê nesse texto do profeta Isaías como que uma síntese da sua missão. O Espírito do Senhor está sobre mim. Jesus se proclama ungido pelo Espírito, porque Ele me consagrou com a unção, ungido pelo Espírito aqui, e consagrou com a unção para quê? Para anunciar a boa nova aos pobres. Enviou-me para proclamar a libertação aos cativos, aos cegos a recuperação da vista, para libertar os oprimidos e para proclamar o ano da graça do Senhor. Jesus vê nesse texto do profeta Isaías como que uma síntese daquilo que será a sua missão. E é interessante a cena, o evangelista descreve a cena. Depois Jesus entrega o livro ao servente, se senta, e todos os que estavam na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Quer dizer, Jesus se tornou o centro da cena. E agora ele proclama: hoje se cumpriu essa passagem da Escritura que acabastes de ouvir. Jesus mostra que esse texto do profeta Isaías se cumpre nele. Amados e amadas de Deus, mas a cena agora muda. Desta cena de admiração, passamos agora para uma cena de rejeição. Então se perguntam: não é este o filho de José? E Jesus, porém, disse: sem dúvida, vós me repetireis o provérbio: médico, cura-te a ti mesmo. Faze também aqui em tua terra tudo o que ouvimos dizer que fizeste em Cafarnaum. Jesus próprio que está falando. E Jesus cita agora o exemplo de Elias e de Eliseu, que são enviados a estrangeiros, não a judeus. O texto termina dizendo: quando ouviram essas palavras de Jesus, todos na sinagoga ficaram furiosos, levantaram-se e o expulsaram da cidade. Levaram-no até o alto do monte sobre o qual a cidade estava construída, com a intenção de lançá-lo no precipício. Jesus, porém, passando pelo meio deles, continuou o seu caminho. Amados e amadas de Deus, de uma cena de admiração onde Jesus proclama a sua missão, agora de uma cena de rejeição, onde Jesus mostra que a estatura de um profeta, Jesus mostra que a estatura daquele que ele é, o Filho de Deus. Passando pelo meio deles, continuou o seu caminho. Nada deve deter Jesus. Jesus é aquele que tem consciência da sua missão, ele deve levar a termo a sua missão. Que esse texto nos ajude também hoje a termos consciência da nossa missão de discípulos de Jesus Cristo, de seguidores e seguidoras de Jesus Cristo. Deixo aqui a minha bênção para nossa amada Diocese de São Carlos, que por intercessão de São Carlos Borromeu, nosso padroeiro, desça sobre todos nós a bênção do Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquem com Deus.
Momento Catequético com Dom Paulo César Costa, nosso bispo diocesano de São Carlos. Acesse o nosso site diocesesaocarlos.org.br.